Você está preocupado com o que está acontecendo com seu filho na rua? Eu tenho uma notícia para te dar. Filho não se perde na rua, filho se perde em casa. Pensando nisso, pensando em voltar para casa e arrumar a nossa história, arrumar a estrutura da nossa família para reconquistar ou para conquistar o coração dos nossos filhos, é que eu estou preparando para você um conjunto de 20 armadilhas que roubam o coração dos nossos filhos de nós. Mas depois eu falo sobre isso. Agora eu queria falar exatamente de as 5 primeiras, e essas 5 primeiras eu vou deixar no YouTube para você, e eu peço que você acompanhe com bastante atenção, porque realmente são conceitos que vão fazer diferença prática e fundamental na sua história e no resultado que você vai ter com o seu filho, na vida do seu filho e na vida da sua família. Bem, o primeiro erro, a primeira armadilha que nós podemos cair com os nossos filhos é quando nós tornamos nossos filhos um ídolo dentro de nossa casa. Quando ele se torna a principal, a única coisa que importa realmente para nós. Então, eu vou trazer para você esse conceito que está no livro de 1 Samuel. Lá em 1 Samuel, tinha um homem chamado Eli, ele era um sacerdote do Senhor. Ele ouvia Deus, ele pensava em coisas de Deus, ele era encarregado do ofício do templo e ele representava a manifestação de Deus para aquele povo naquele momento. Mas acontece que os seus filhos, a Bíblia diz em 1 Samuel 1, no capítulo 1 e no capítulo 2, que os filhos de Eli não se importavam com o Senhor. E eles começaram a fazer coisas erradas sobre coisas erradas. E um dia Samuel ouviu a Deus. Você conhece a historinha, né? Deus chamava Samuel e Deus chamava de novo. E mais uma vez ele vai a Eli e fala, por que você está me chamando? Ele entende que é Deus que está falando com ele. E quando ele vai ouvir o que Deus tem para falar, Deus fala sobre a casa de Eli. E ele diz o seguinte, vai e diz para Eli, porque você tem honrado teus filhos mais do que honrado a mim. Você vai perder os teus filhos, você vai perder a minha presença. E isso foi muito, muito, muito sério. Agora perceba, eu não estou dizendo que eu e você não precisamos dar uma importância tremenda a nossos filhos. Eu não estou dizendo que eu e você podemos deixar ele em segundo plano, que as coisas da igreja devem vir antes das coisas da nossa família. Não, eu estou dizendo que o propósito de Deus na nossa vida e na vida dos nossos filhos é mais importante do que os desejos deles, do que os pensamentos deles, do que a filosofia deles, porque algumas vezes nós ficamos quase que reféns. Se eu falar isso, meu filho não vai mais gostar de mim. Se eu falar aquilo, meu filho vai ter problema. Eu não vou dizer não para uma coisa ou não para outra, porque eu vou ter tanto problema na minha casa se eu disser não. Então é melhor eu dizer sim e começar. Gente, eu passo por isso, eu tenho um filho de 16 anos e essa é a nossa história. Nós passamos por isso. Em alguns momentos nós ficamos apreensivos no coração e pensamos, se nós repreendemos nossos filhos, se nós colocarmos limites, se nós dissermos não, nós vamos entrar numa rota de colisão e aí vai ser ruim e nós acabamos tentando nos preservar, mas na verdade nós acabamos jogando fora muita coisa importante. Quando Deus, o princípio de Deus, os valores do Senhor deixam de ser o mais importante na nossa vida, nós temos problemas sérios. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Eu creio que os nossos filhos vão passar por períodos onde eles vão tomar decisões. Nem todos, tem exceções, oxalá seu filho seja uma exceção, mas a maioria dos jovens, dos adolescentes, vão ter decisões, pensamentos e atitudes que desagradam-nos, que não são aquilo que nós desejaríamos que eles tivessem. A maioria dos nossos filhos vão passar por momentos na vida onde eles vão questionar os nossos conceitos, os nossos valores, até mesmo a nossa relação com Deus, e isso é natural, faz parte da juventude, faz parte da adolescência. Porém, nós somos guardiões do princípio de Deus, nós somos guardiões do valor de Deus na nossa casa, então nós não negociamos o que é valor. Quando eu falo isso, eu corro um risco e eu quero vir com você para acertar isso já no começo. Eu não sou uma pessoa que crê que nós temos um cristianismo que deva ser cheio de regras. Você pode fazer isso, você pode falar isso, você pode ouvir essa música, você pode beber isso, você pode sair com essa pessoa, você pode sair. Nós vamos falar daqui a pouquinho na terceira armadilha sobre quando nós enchemos de regra no lugar de ter um grande relacionamento. Mas a verdade é que se nós não ocuparmos um lugar no coração dos nossos filhos de honra,
se nós não formos pais, se nós não trouxermos em alguns momentos limites para eles, nós vamos acabar escorregando nesse processo, tornando nossos filhos ídolos. E os ídolos não permanecem na presença de Deus. Se você continuar lendo a história de Samuel, você vai ver que a arca, que era a presença de Deus, foi lá para os filisteus, e lá nos filisteus houve um grande estrago, porque a presença de Deus não fica no lugar dos ídolos. Os ídolos caem e se quebram. Então não faça do seu filho um ídolo. Primeiro, honre o Senhor, honre o que você entende como o valor de Deus, e também honre os seus filhos com tempo, honre os seus filhos com palavra de afirmação, honre os seus filhos de todas as maneiras que você puder, mas nunca, nunca mesmo, apenas desista do que você crê, porque vai ser difícil lidar com seu filho e trazer ele para junto da sua fé. Colocar os filhos em primeiro lugar começa quando nós negligenciamos a nossa esposa. Nós nunca temos tempo para ela, mas os nossos filhos querem uma coisa, querem outra. A gente sempre dá um jeito de ter tempo, de fazer tudo quanto eles querem, mas a nossa esposa fica de lado muitas vezes. E nós já vamos quebrando um princípio de honra, um princípio de autoridade. Quando nós não temos condição financeira para comprar um sapato para a nossa esposa, ou para a esposa, para fazer um agrado para o seu marido, para arrumar alguma coisa, ou comprar alguma coisa para ele, mas se o filho quer um tênis que tem um preço exorbitante, vai mexer na estrutura da família, mas a família vai lá fazer 5 prestações, passar um tempo apertado para não dizer não. Isso é fazer do filho um ídolo. E quando nós fazemos ídolos, nossos filhos como ídolos, nós caímos na primeira armadilha. É uma armadilha pesada, da onde é bem difícil sair. Eu quero convidar você a não perder o entendimento do que verdadeiramente tem importância. Nossos filhos são muito importantes, eles são muito amados, nós vamos sim fazer tudo o que pudermos por eles, mas algumas vezes fazer por eles não significa fazer aquilo que eles querem. Então, a primeira armadilha, você captou bem? A primeira armadilha é quando nós idolatramos os nossos filhos, fazemos deles o centro da casa, só se faz aquela comida em casa porque o filho gosta. Ah, meu filho não gosta de cebola, então o bife nunca tem cebola em casa. Você vai ter que ou ensinar ele a comer a cebola ou ensinar ele a tirar a cebola do bife. Mas o pai gosta de cebola, a mãe gosta de cebola, um outro irmão gosta de cebola. Você não tem um ídolo em casa para que a comida em casa nunca pode ter a cebola, nunca pode ter isso, nunca pode ter aquilo. Inclusive vai ter dias que vão ter pratos que ele não vai gostar e ele vai comer outra coisa, porque ele não é o ídolo da família, ele faz parte, ele se encaixa. Inclusive, isso não é só uma questão de princípios, é uma questão de conseguir trazê-lo a uma realidade que vai fazer com que ele seja apto a viver, porque ele vai chegar numa empresa que o líder dele, da equipe dele, ou o chefe dele lá na empresa, vai dizer para ele, olha, nós fazemos assim, 15 telefonemas por dia, nós prospectamos os clientes, de tarde a gente liga, e ele vai dizer, não, eu não ligo de tarde, eu prefiro ligar de manhã, e o líder vai falar, olha, não faça desse jeito, e a segunda vez, olha, não faça desse jeito, e a terceira vez, passa no RH, acerta as tuas contas, que aqui a gente vai ficar com quem se adapta. Então, até sobre isso, não só a questão espiritual, mas também a questão da vida, a questão de permitir aos nossos filhos crescerem para adaptarem-se, é muito importante que eles comecem a aprender a se adaptar dentro de casa. E isso não começa quando eles têm 17, 18 anos. Isso começa quando eles têm 3, 4, 5 anos e você oferece a eles a oportunidade sim. Tem o dia que ele é privilegiado e as coisas acontecem do jeitinho dele. Isso é importante. Mas também tem os dias onde os privilegiados são papai, mamãe, um irmão, outro irmão, e aquele dia ele se adapta com alegria. Isso vai ajudar a formá-lo muito bem. Deixa eu falar uma última coisa que eu considero muito importante. Eu estou lendo muito nesses dias, dificilmente você vai encontrar alguém que está lendo tanto ou estudando tanto a respeito de filhos, porque isso está queimando no meu coração e eu tenho uma responsabilidade de trazer a melhor informação para você. Primeiro da palavra de Deus e também uma informação que tenha um fundamento científico. Hoje, os psicólogos, psicoterapeutas estão entendendo que pais permissivos geram os filhos mais
transgressores, até delinquentes. Por que isso? Porque na adolescência, os nossos filhos, eles têm uma necessidade orgânica, tem uma necessidade até colocada por Deus de emanciparem-se do nosso pensamento. Eles não podem viver só sendo a continuidade do que pensamos, ou do que sentimos, ou das nossas estruturas. Eles precisam desenvolver os seus próprios pensamentos e naturalmente eles vão questionar seus pais. Naturalmente eles vão nos oferecer resistência, porque eles estão formando o seu próprio pensamento, sua própria estrutura mental a respeito das coisas. Então, nesse período, eles têm certa necessidade de sentir que eles estão ultrapassando o nosso limite, eles estão transgredindo o nosso limite. Então lá vai o adolescente e bebe de noite, sai à noite e bebe por aí, e ele não tem idade para beber, ele não tem 18 anos, ele está infringindo uma lei. Aí ele chega em casa e tem um pai super atencioso, querido, tem um pai super permissivo e fala: filho, eu sei que você bebe mesmo, então bebe em casa, bebe com os amigos aqui, eu compro bebida para você, você pode beber, você quando sair, cuida para não beber demais, mas você começa a ajeitar as coisas. Bem, aquele sentimento que ele tinha quando ele bebia lá fora, ele tinha um sentimento que ele estava transgredindo, que ele estava se emancipando, ele estava saindo do controle do pai, por isso ele estava bebendo. Agora ele continua lá fora bebendo, só que aquela bebida não dá a ele satisfação nesse sentimento de transgressão. Então ele precisa dar o quê? Um passo um pouco mais distante. Por quê? Porque ele vai transgredir de alguma forma, isso faz parte do processo. Você pode pensar: não, transgredir não faz parte do processo. Sim, nossos filhos em alguma área vão sair daquilo que nós desejávamos, e sim, isso vai acontecer na maior parte dos casos. Creio que fico feliz por você se isso não for assim, se não precisar ser assim com você, mas na maior parte dos casos, quem tem filhos adolescentes sabe do que eu estou falando, em alguma área ele vai ultrapassar aquilo que você desejaria para ele. Bem, se você for excessivamente permissivo e disser: bem, não tem problema, então bebe em casa. Bem, essa bebida que ele bebia lá fora não vai mais trazer esse sentimento para ele, então ele vai fumar maconha. E aí você: não, mas tudo bem, é uma coisa, acontece com todos os jovens. Ou como diz, por exemplo, o diretor da escola dos meus filhos, falou: Juliano, você pensa que... Eu falei para ele: eu acho que 50% dos jovens estão fumando maconha. E ele falou: 50 nada, pelo menos 80. Então a gente vai ajeitando isso, e daí nosso filho vai o quê? Você vai permitir, e aí ele não é mais transgressão isso, porque todo mundo está fazendo. E aí vai partir para o quê? Para uma droga sintética, vai para uma rave, vai usar um doce, um ácido, um LSD, ou vai usar aí um êxtase e botar sua vida em risco, e tudo isso porque nós, querendo comprar a amizade, acabamos vendendo os limites. Então, filho não se perde na rua, filho se perde em casa. Qual é o grande desafio então? O grande desafio é manter a conexão, o relacionamento, ainda que em tempos onde eles estão transgredindo em alguma área. Eu não estou dizendo: bata no seu filho, agrida seu filho, quebra o relacionamento. O que eu estou dizendo é: existem prioridades, e a prioridade é a vida com Deus. Na nossa casa, Deus é honrado. Nossos filhos erram? Sim, eles erram, mas eles sabem que nós não quebramos as leis, nós nos quebramos contra ela, porque a lei permanece, o limite permanece. Bem, qual é a primeira grande armadilha? A primeira grande armadilha é nós olharmos para os nossos filhos como ídolos e vivermos para fazer as suas vontades. Não significa não fazer com amor, não servir com amor, não fazer o máximo que podemos fazer. Mas quando nós mesmos temos muita dificuldade para dizer não, quando nós mesmos nos sentimos culpados por não dar alguma coisa aos nossos filhos, por não proporcionar algumas coisas que eles desejam, a gente tem que começar a rever a nossa maternidade, rever a nossa paternidade. E eu espero que o Senhor esteja fortalecendo o seu coração. Eu te encorajo a dizer sim sempre que puder, e dizer não sempre que precisar. Você vai descobrir que os seus filhos vão criar-se muito mais aptos para a vida e principalmente vão terminar o caminho ao lado do Senhor. Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ou como Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Esse é o meu recado para você. E eu tenho uma coisa muito importante para dizer. Estamos trabalhando num e-book maravilhoso com 20 grandes armadilhas. Se você dominar essas 20 que eu estou te propondo é que eu te ajude a dominar essas armadilhas, com certeza você vai ter muito mais chance de ser efetivo nos resultados no seu relacionamento com seu filho, com a sua filha. Eu estou muito empolgado com isso e eu quero convidar você, se você quiser esse e-book, eu vou mandar ele para você gratuitamente, mas você precisa colocar onde eu mando isso, né? Tem um link aí embaixo, você precisa clicar para eu saber onde mandar para você e eu vou fazer isso com prazer nos próximos dias, assim quando ele estiver terminado. Se você estiver vendo esse vídeo em outro momento, continuará o link aí, o e-book já vai estar terminado e vai logo para você. Mas se você está vendo agora, em julho, agosto, do ano de 2020, então você ainda vai esperar aí uns 15, 20 dias para você receber o seu e-book, que é de graça agora para os primeiros, para esses que vão investir no nosso 1.0. Investir o quê? Investir o tempo para ler, investir o tempo que você não vai pagar nada por isso. É super bom para mim, é muito feliz estar com você. Eu me chamo Gil Battiston e estou sempre aqui no Conexão Extrema Filhos. Eu aguardo você, por favor, inscreve-se no canal, dá um clique aí nas notificações e procura os nossos outros vídeos porque tem muito material para você. Um grande abraço.